Bom, para começar, eu vou contar uma breve história. Bom, homens foram criados para adorar o seu Senhor. E esse seu Senhor, ele só lhes deu uma única objeção, uma única coisa que eles não podiam fazer. Mas eles, por sua própria vontade, eles decidiram desobedecer ao seu Senhor. Mas o que eles não esperavam é que essa tão ansiada liberdade, ele se tornasse escravo dela. Desde então, e eles não conseguem mais tomar, pois o pecado lhes cegou e eles estão surdos. E uma coisa que é engraçada nessa história é que se a gente olhar para a Bíblia, esses homens somos nós. E olhando mais para esses nomes, eu vou ler aqui Romanos 3, pode se sentar, desculpa. Mas eu vou ler Romanos 3, versículo 9 a versículo 18, que diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um certo, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui é a conclusão da primeira sessão argumentativa de Paulo, em que ele nos convence de que não há um que não esteja debaixo do pecado, que nós estamos extraviados, de forma que não tem ninguém que entenda. Por mais que preguem que nós somos pecadores, por mais que preguem que necessitamos de Deus, por causa do nosso pecado inicial, lá em Gênesis 3, nós não conseguimos buscar mais a Deus. O pecado dominou, o pecado reina entre nós, o pecado nos cegou, e secou o nosso propósito inicial, como eu disse daqueles homens, que era o servir a Deus. E eles não podem mais fazer o bem. Mas você pode se perguntar, se eles não podem fazer o bem, como a gente vê tantas pessoas fazendo coisas boas? E eu te digo que, por mais que essas coisas aparentem ser boas, elas fogem do propósito inicial, muitas vezes, porque elas não são feitas para glorificar o Senhor. Ou seja, até aquilo que era o bem, foi corrompido pelo homem, foi depravado no pecado inicial. E também, não apenas isso, nós vemos que os homens viraram hostis entre eles. Nós vemos que um dos primeiros pecados relatados na Bíblia é um assassinato, quando Caim mata Abel. Os humanos, eles maldizem uns aos outros. Muitas vezes eles só não tratam o seu potencial, mas todos nós temos potencial para sermos muito pior do que nós somos, se não fosse pela graça de Deus. E o que pode resumir tudo isso é o versículo 18, que diz que não há temor de Deus diante de nossos olhos. Nós nos tornamos idólatras, nós glorificamos a criação ao invés de glorificar o Criador. Nos fizemos loucos. Agora, continuando, 19 e 20, diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, se pelas obras a gente não consegue ser salvo, se pelo nosso próprio braço a gente não consegue ser salvo, ainda tem esperança para nós? Vejamos. A lei apenas o pecado, expõe o pior de nós. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Isso já é maravilhoso, ainda tem esperança. Essa esperança não está em nós, está em Cristo, pela salvação, pela graça de Deus, mediante a fé.
Mas você pode se perguntar também, como que pode um Deus santo, um Deus justo, justificar um pecador? Isso não seria incorreto, não tornaria injusto? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. As nossas transgressões não foram apagadas, Deus não esqueceu disso. Elas foram pagas em Cristo Jesus, porque nós estávamos cegos bastante para a gente não ver, para a gente não mais olhar para Deus, e por causa dele, ele nos trouxe a redenção. Nós então podemos voltar ao nosso propósito inicial, que é de glorificar a Deus. E essa resposta do culto, um dos primeiros louvores disse, né, que Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Então não está em nós, por nosso próprio braço a gente não consegue mais voltar aquilo, não conseguimos mais nos achegar a Deus, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Então não há mérito nenhum, que nossos olhos estejam firmados em Cristo Jesus, e que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco.